Caminhando com o Senhor, 18 de junho de 2021. Saul perguntou quem eu era. Eu respondi que era Amalequita. Aí ele disse: eu fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo ele ia cair mesmo morto no chão. Aí eu tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 a 10. Você observou que nós começamos um novo livro, mas a história ainda é a mesma? Isso acontece porque originalmente os 2 livros de Samuel faziam parte de uma só narrativa. Foi só no século II a.C., quando foi feita a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, chamado Septuaginta, é que os tradutores decidiram dividir o livro em 2 partes. Pois bem, nós terminamos o primeiro livro ontem com 2 histórias acontecendo simultaneamente. De um lado estava Saul e Jonatas com o seu exército enfrentando os filisteus que invadiram o território de Israel. Do outro lado estava Davi e seus valentes no território dos filisteus enfrentando os amalequitas para resgatar os seus familiares e recuperar os seus pertences. 3 dias depois que Davi e seu povo retornaram vitoriosos para suas casas em Ziclag, chegou correndo, vindo de Israel, um jovem amalequita, trazendo notícias a respeito da guerra. Prostrou-se aos pés de Davi e falou alguma coisa mais ou menos assim: olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para dar para o senhor. Qual o senhor quer ouvir primeiro? A má notícia é que Israel perdeu a guerra e muitos soldados morreram. Mas a boa notícia é que o rei Saul e o seu filho Jonatas morreram também. Pensava ele que Davi encheria-se de alegria e até daria uma recompensa para ele, mas pensou assim porque não o conhecia. Aquele era um homem movido por amor e não pelo ódio, porque somente quem é movido pelo amor divino é capaz de chorar e de orar por aqueles que se opõem a ele. Mas para certificar-se da veracidade daqueles fatos, Davi pergunta ao mensageiro: como é que você tem certeza que era mesmo o rei e que era o príncipe? E o jovem responde: eu sei porque eu estava lá. Eu vi o Saul quase morrendo, com a sua espada fincada no ventre, caído no chão, se apoiando na sua lança, e ele me viu também e me perguntou: quem é você? Aí ele me pediu que eu completasse o serviço antes que os filisteus o pegassem. E já que ele ia morrer mesmo, então fui lá e completei o serviço e o matei. Mas não chora não, Davi, porque eu tenho mais uma boa notícia para te dar. É que eu tirei a coroa da cabeça do rei, tirei o seu bracelete real e trouxe de presente para o senhor. Agora o senhor pode ser rei no lugar daquela gentalha. Na mesma hora, Davi rasgou suas vestes em sinal de profunda angústia. E assim fizeram também os seus homens, e choraram o dia todo e jejuaram aquele dia todo pela morte de Saul, pela morte de Jonatas, o seu filho, e pelos conterrâneos de Israel que caíram no campo de batalha. E mais uma vez Davi perguntou ao mensageiro: de onde você disse que é mesmo? Eu sou amalequita, respondeu o jovem. E Davi completou: e como é que você vem aqui com a maior cara de pau, sorrindo, para contar que matou o ungido do Senhor, sendo você um amalequita? Pois saiba que você acabou de assinar a sua sentença de morte. Não parece coincidência que esse texto nos relate que um pouco antes destes fatos, os oportunistas amalequitas se aproveitaram de várias cidades indefesas para saqueá-la. E agora aparece um outro amalequita que estava no campo de batalha, mas fazendo o quê? Ele não estava lutando ao lado dos filisteus, senão ele teria entregue Saul para eles. E também não estava lutando em favor de Israel. Tanto é que Saul pergunta para ele: quem é você? O que você está fazendo aqui? Assim, é bem provável supor que ele estava ali saqueando o campo de batalha, aproveitando-se dos feridos. Alguns poderiam contestar a minha conclusão, defendendo que ele estava simplesmente aproveitando uma oportunidade para tirar um lucro. Isso não é pecado. Não é mesmo, porque Deus nos dá oportunidades de sermos bem-sucedidos. Mas isso é bem diferente de ser oportunista. Quer ver a diferença?
Vender máscaras nessa pandemia foi uma oportunidade que surgiu para reforçar o orçamento doméstico de muita gente. Uma bênção para muita gente. Mas aqueles que subiram o valor de uma máscara que antes custava 20 centavos para R$3, com um lucro de 1.500%, esses agiram com oportunismo. E Deus abomina aqueles que se aproveitam da fraqueza do próximo para lucrar, para se beneficiar, para tirar proveito, aproveitando-se daqueles que estão vulneráveis, indefesos, ou porque são pobres, ou qualquer outra razão. Aprendemos aqui também uma lição com Davi, que depois foi reforçada por Jesus. Orem por aqueles que vos perseguem, para que Deus mude os seus corações. Não queira se vingar com as próprias mãos, não solte foguete se alegrando com a ruína deles. Deixe nas mãos do Senhor que Ele resolve a questão para você. Senhor, nos ajude a entender as oportunidades que o Senhor mesmo nos dá para trabalhar, para prosperar, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, ou para evangelizar, ou para divulgar algum ministério ou algum trabalho que nós realizamos, ou qualquer outra oportunidade que apareça. Mas nós precisamos do teu conselho, da tua direção, para não ultrapassarmos a linha do bom senso, da humildade, da misericórdia, de maneira que nunca venhamos agir com oportunismo em prejuízo ou com o sofrimento dos outros. E não nos deixe esboçar qualquer alegria com o fracasso dos outros, mesmo com aqueles que não são tão simpáticos a nós. É o pedido que nós te fazemos, Senhor. Queremos aprender isso com Davi, com Jesus e com tantos outros que agiram desta forma. Ensina-nos isso também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore,
Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.